Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Jorge Deluomo, estamos falando aqui do Estúdio Connection Pro. É o seu canal de empreendedorismo. Hoje nós vamos trazer aqui duas figuras muito interessantes. Uma já é conhecida aqui de vocês, aqui da casa, já há muito tempo, né? Que é do Instituto Veritas. Eles dois não sabem disso, que é o Marcelo, né? E a gente também tem o Eduardo do Financia. Agora, é Financia, né? Financia, isso mesmo. Financia. Da Né? Eu Financia. não sabia se é financia ou financia. Ok, financia. Da Financia. Ok, da Financia. E eles não sabiam que eles iam ser convidados hoje como dois convidados. O Eduardo, eu falei assim, olha, eu preciso de bater um papo com você, quero conversar contigo porque você vai trazer um assunto que é muito interessante ligado ao ensino. Nós temos a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, né? Eu estava conversando agora aqui com o Marcelo lembrou bem, né? Educação é aquilo que você recebe em casa, do pai e da mãe, né? E o ensino é aquilo que você recebe de conteúdo, né? Então, vamos chamar de Ministério do Ensino, ok? Então, o Marcelo gosta muito, e tem um instituto, que é o Instituto Veritas Liberar, que trabalha na área de política, que nós não vamos conversar sobre política hoje, a área do ensino e outras áreas, como cultura, e vai embora, né? Muito bom, siga lá, tá? Instituto Veritas Liberati. E nós temos o Eduardo, que é um engenheiro, é um empreendedor e que tem uma empresa chamada a Financia, né? Financia. E tem uma área da Financia, ela se dedica a ajudar os portugueses e brasileiros para como investir bem, consultorias financeiras e outros serviços mais. Mas ele tem um projeto específico que me interessou muito, que eu achei muito bacana, que é você ter o ensino para jovens, né? O ensino nas escolas. É um projeto que eu dou todo o meu apoio, eu tenho esse Marcelo também, né? O Marcelo também é muito ligado à área financeira. Nós agora, há pouquinho tempo, nós tivemos o FACA aqui, né? Que foi maravilhoso, espero tê-lo aqui de volta, FACA, ok? E eu gostaria primeiro que o Marcelo colocasse aqui para a gente, né? Desse aí bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a gente, né? E colocasse um pouquinho do que o Instituto Veritas tem a ver com a área do ensino. A palavra é tua, Marcelo. Bom, obrigado primeiramente pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui de novo no Estúdio Connection Pro, remodelado, inclusive, né? Agora com 3 ambientes, e para aquelas pessoas que não conhecem, eu convido para que venham aqui conhecer, né? E agradeço também ao Eduardo pela presença dele aqui para a gente poder trocar uma ideia aqui sobre ensino financeiro, educação financeira. São duas coisas que eu gosto de tratar separadamente, né? Porque uma coisa, os pais, igual você tinha comentado anteriormente, né? Os pais ensinando, educando os filhos, dando exemplo daquilo que eles têm que fazer para poder ter um comportamento que saiba gerir, né, os recursos que entram em casa, os recursos financeiros, e, ao mesmo tempo, o ensino. O que se trata? Né? Falar sobre juros, juros compostos, juros simples, se a pessoa vai aplicar num CDB, se vai aplicar numa renda fixa, alguma coisa assim, longo prazo, médio prazo. E aí a criança vai tendo noção daquilo que ela pode fazer dentro dos recursos que ela consegue adquirir, né? Então, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui estar com vocês falando sobre educação e ensino financeiro. Ok, grande prazer, então, Marcelo, você ter aqui com a gente. E queria agradecer muito a disponibilidade do Eduardo. Eduardo, eu queria que você faça um pouquinho também, né, teu alô para o pessoal que está assistindo a gente, e faça um pouquinho de você, porque esse canal lida muito com a área do empreendedor. Então, e você é um empreendedor. Então, como é que você veio para Portugal? Quando? O que te inspirou a fazer a Financia? Né? Boa. E dali, como é que você chegou na ideia, primeiro só na ideia, porque nós vamos desenvolver esse tema para frente, a ideia do ensino financeiro para jovens. A Boa. palavra é tua. Bom dia, boa tarde, boa noite, como o Jorge comentou a todos. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Jorge. Prazer também estar aqui com o Marcelo, partilhando aqui conhecimento e falando sobre conhecimento também. Vai ser um prazer também partilhar isso com vocês que estão aí também nos assistindo. Eu estou em Portugal desde 2018, tá? Vai fazer 7 anos que eu estou em Portugal. Sou do Rio de Janeiro. Cheguei aqui para uma outra frente, um outro objetivo, né? Como o Jorge bem falou, sou engenheiro, então trabalho na área de telecomunicações, então numa área de um operador, numa área internacional, de um operador global.
E quando eu cheguei aqui, o que aconteceu? Isso no Brasil. Isso, como eu tô já comentando a minha chegada aqui em Isso como Portugal. chegada aqui, ok. Foi em 2018. Tá. Quando eu cheguei aqui em Portugal, o que aconteceu? Eu já lido com investimentos, já tenho algumas formações no Brasil, eu sou agente certificado também no Brasil de investimento. E quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a perguntar para as pessoas como é que elas investiam o dinheiro delas. Uma pergunta super simples. Como é que você investe o dinheiro? Me diz lá que eu quero aprender como é que faz. Chegando num país novo, quero começar a montar esse patrimônio, seguir um caminho aqui, vamos lá. E o fato é que as pessoas aqui têm muita aversão a risco, são muito conservadoras, não entendem tanto de investimento. Quem faz assim, uma coisa um pouco mais avançada, vamos chamar assim, é dentro do imobiliário. Compra e vende imóvel, compra e arrenda imóvel, aquela coisa toda, que eu ainda não estava lá, ok. Comecei a estudar o mercado. Estudei, fiz uma outra pós-graduação aqui, fiz uma pós-graduação de finanças comportamentais também, que é super interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. E eu comecei a investir no mercado, olhando não só Portugal, Europa, de uma forma global também. E o que aconteceu? As mesmas pessoas que eu falei antes voltaram para mim e falaram: Eduardo, agora que você já sabe como é que investe, me diz lá como é que faz, me ensina. E eram meus amigos, pessoas próximas. Bora lá. Ajuda, faz. Segura aí, segura o microfone. Vai que não tá me filmando. Então, como eram pessoas próximas, naquela ótica de ajudar, pode ter isso, tem aquilo outro. E eu comecei a perceber que existia um mercado ali, uma necessidade das pessoas. Né? Então, eu comecei a formalizar, ainda em paralelo do meu antigo trabalho, umas mentorias individuais, entendendo como é que eu podia ajudar mais as pessoas. E aquilo foi tomando força, as pessoas foram gostando, e o fato é que chegou no momento em que eu tomei uma decisão e troquei muita ideia. Eu converso muito com meu pai, é uma pessoa muito próxima, a gente troca muito, por mais que ele ainda esteja no Brasil, vai estar aí nos assistindo com certeza. E eu tomei uma decisão que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de pedir demissão e seguir esse caminho da finança a 100%. E a partir daí a coisa tomou uma proporção... Isso foi em que ano? Completamente 2018 diferente. já, Em paralelo, foi em 2021. Ok, o 21. A decisão efetiva foi no ano passado, em 2024, em que eu tomei essa decisão, me dediquei 100% à finança e a partir daí começou a tomar um rumo completamente diferente, acelerou esse processo de uma forma, a gente está presente em mais países já, e sempre numa ótica de ajudar portugueses e brasileiros. E por que, Jorge, respondendo a tua pergunta também sobre educação financeira infantil, por que a gente também decidiu entrar nessa área? A gente tem falado com muitas pessoas, muitos clientes, já numa fase, vamos chamar assim, adulta, e percebe a falta de conhecimento que eles têm. E mudar hábitos, mudar essa linha de que eles já seguiram na vida, já uma fase mais à frente, é sempre mais complexo. Nós fazemos, é verdade, e temos sucesso nesse processo, mas por que não começar desde a base? Por que não começar desde a infância, com os nossos filhos, nas escolas, para poder, quando essas crianças chegarem na fase adulta, já estarem com um conhecimento mais amadurecido, já estarem mais com aquilo, com a relação com o dinheiro muito mais saudável e ser muito mais fácil esse processo. Então, assim começou. A gente já tem bastante iniciativas também nessa área. Então, a gente vai aqui agora desenvolver um pouco mais sobre isso. Boa. Eu tenho uma pergunta que é para o Eduardo, que é o seguinte. Eu estive no evento agora, no sábado passado, que chama CRI Conference Lisboa, que é da Igreja Lagoinha. Eles fazem no mundo inteiro. Tem a CRI Europa, Conferência Europa. E teve especificamente aqui em Lisboa. Começou lá, se não me engano, nos Estados Unidos, né? Que é a igreja do André Valadão. E tiveram lá, sem brincadeira, eu não sei porque eu não contei, mas devia de ter em torno de umas 500 pessoas na plateia. Foram vários palestrantes e tinham workshops também, né? E o que eu crio? É um trabalho que eles fazem relacionado ao empreendedorismo. Então, vão várias pessoas para falar os casos de vida que elas tiveram e também, ao mesmo tempo, para poder passar a experiência para essas pessoas. Então, falaram também de finanças, de marketing digital, para poder contextualizar as pessoas como que elas estão, entendeu? Depois eu vou, se você não importar, até compartilho o seu contato com o Ramiro, claro que é a pessoa responsável lá, que organiza todo ano o evento. Claro, né? Que sim, quem a gente puder ajudar, a gente está disponível para ajudar. Então, e lá o esquema também é fazer networking, né? Boa. Mas qual seria a tua pergunta? Então, a minha pergunta primeiro eu contextualizei para ele entender a pergunta que é:
Porque, assim, todo mundo acha, igual, por exemplo, o Eduardo já tem experiência nisso, ele deu um pouco do depoimento dele, que ele vem da área de telecom, aí, de repente, ele já estava atuando com finanças. Eu também tive um processo parecido, 2003 ou 2001 até 2007. Eu operei na Bolsa com home broker, né? E fiquei naquele esquema todo. E as pessoas, e aí foi o que eu falei para quem é empreendedor, eu acho que isso é muito válido, inclusive, para os pais de alunos que estão querendo aprender fazer administração financeira, né, planejamento financeiro, que foi fácil para você chegar até onde você está aqui, ou seja, foi tipo assim, instalou o dedo e falou assim, agora é isso que eu vou fazer, foi tudo fácil, as portas foram abrindo. Boa, pera aí um pouquinho. Eu queria que você mostrasse, agora sim, né? Mostra o que é a veia empreendedora. Eu sei que você vai entrar nisso, porque quem não tem veia empreendedora, gente, não chega nesse ponto que ele chegou e nem que o Marcelo está perguntando. Por que eu acho que é legal, Jorge e Eduardo, falar sobre isso? Porque muitas vezes a pessoa que está vendo de fora, e isso o Jorge sabe que eu e a minha esposa, nós temos essa experiência, que a gente está no esquema de fazer seminário, conversar com pessoas, sim, trazer pessoas para participar. É complexo, o Jorge já tem presenciado isso com a gente faz convite, a pessoa nega, muitas vezes ela fala que vem, depois não vem e tal, aquele negócio todo. E isso faz com que as pessoas, quem está de fora, acha que é muito fácil. E administração financeira é mais ou menos isso, é disciplina. Totalmente, totalmente. Entrando nessa questão da veia empreendedora, como a gente estava falando, e esse caminho, que não é fácil, é verdade. Só quem começa esse percurso que entende os desafios que existem nesse processo, né? Eu tenho um histórico familiar, meu pai era empreendedor no Brasil, ele tinha uma empresa de óleo e gás. Então, como eu falei aqui anteriormente, a gente troca muito, a gente tem muita proximidade, então eu tenho ele como minha referência de vida nesse processo como um todo. E eu acho que a gente também consegue desenvolver essa veia empreendedora. Eu acredito muito nisso, tá? Inclusive, na finança, a gente tem um braço, a gente tem uma linha de apoio a quem quer se tornar um empresário. A gente pode aqui falar sobre isso e desenvolver isso aqui também. E, inclusive, no nosso conteúdo para as crianças, a gente fala sobre empreendedorismo infantil. Então, tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Uhum. Agora, não é para todo mundo. É verdade. Empreendedorismo infantil? É empreendedorismo infantil. Tá. Essa primeira parte que tu falou, com certeza nós vamos conversar. Não vai dar tempo hoje, não. Já estou vendo que esse papo aqui... Já vai ter que ter um segundo episódio. Porque essa conversa aqui é conversa de 2, 3 horas e não pode ser tão longo assim o podcast, claro, né? Tô falando assim, tecnicamente não pode ser. Sim. Então, nós vamos voltar para conversar sobre isso. Agora, empreendedor mirim, essa eu vou querer saber hoje ainda. Vai lá, continua. Mas o empreendedorismo infantil, a gente inclui dentro do nosso conteúdo para a parte de educação financeira das crianças, muito no objetivo de construir esse pensamento crítico, construir essa autonomia da criança no desenvolvimento do seu percurso, né, da sua vida. Óbvio que sempre adaptado a essa realidade, né? A gente está falando, obviamente, de uma realidade de crianças, lógico, mas se consegue, sim, implementar algumas ações para poder desenvolver esse pensamento empreendedor da criança. Óbvio que umas evoluem um pouco mais, outras um pouco menos. Aquilo que nós falamos, né? Não é para todo mundo, é verdade. A veia empreendedora. Mas quanto mais cedo se começa, quanto mais cedo começa a ter esse incentivo da criança, mais ela consegue desenvolver esse caminho. E a verdade é que o empreendedorismo é o que move o mundo em termos de economia, em termos de negócio. Então, é isso que a gente precisa para o mundo como um todo. O desenvolvimento de novos negócios, novas empresas, para poder... E nada melhor que começar isso com as crianças que são o futuro, né? E começar isso desde cedo para poder garantir uma boa economia global, vamos dizer assim. Sim, aí ele perguntou, né? Foi difícil? Você já disse. Foi, né? Mas o que te despertou fazer isso? Porque a dificuldade a gente sempre encontra. O empreendedor encontra dificuldade sempre, porque a dificuldade existe, né? Sim. Agora, você ser persistente, você saber o que você vai fazer, você estudar sobre o que você vai fazer, como é que você venceu essas barreiras e falou assim, não, eu vou? Jorge, o empreendedor ele é um grande solucionador de problemas, né? Uma empresa é criada para resolver um problema específico e, a partir daí, gera-se um negócio. Isso. Né? Como eu falei, quando eu cheguei aqui, comecei a conversar com pessoas e perceber um pouco essa necessidade do mercado e fui ajudando, aquilo me trouxe uma motivação, um propósito tão grande que foi realmente de ajudar as pessoas e perceber o quanto eu estava impactando a vida delas, que aquilo ou seja, veio essa motivação, veio esse propósito cada vez mais forte
E aí você começa a pensar, ok, eu vou seguir um caminho que é a minha carreira já de 20 anos, dentro da engenharia, seguir numa multinacional nesse processo, que a gente vai chegar no final. E aí ok, é uma carreira, claro que sim, eu sim. sou engenheiro, enfim, Claro. de formação, mas esse outro lado que tá mexendo muito comigo e tá me dando prazer, motivação, propósito. E é isso que as pessoas têm que buscar. Eu acho que a gente começa muito nessa questão do propósito, em muitos conteúdos que nós temos, que cada um tem que buscar o seu propósito. E quando eu percebi que era realmente esse propósito de ajudar as pessoas, foi quando eu dei o salto, foi quando eu pedi aquela decisão difícil de sair da carreira e abrir a empresa. Foi isso que me motivou. E lógico, a gente começa devagar, vai construindo esse caminho. Às vezes a gente pensa num caminho, depois vê que talvez não seja muito bem nesse caminho, ajusta o caminho. Costumo dizer que a gente não nasce com manual, nem pai e mãe para criar filho e nem o filho para Exatamente. aprender o caminho que ele tem que seguir para atingir um propósito. Às vezes a vida vai também guiando um pouco isso que vai acontecendo. E a Finância é claramente um exemplo disso. Porque a gente começou, assim, com a questão das mentorias, eu formalizei um pouco mais aquela parte mais individual, reestruturei. Aí daqui a pouco, ok, vamos lá fazer uma turma, as pessoas já começaram a gostar e indicar. Eu não tenho capacidade para poder atender a todo mundo, tem uma limitação de tempo. Lógico. Então, ok, vamos lá fazer uma coisa em grupo. Quando eu saí de telecom, nesse processo, né, a empresa que eu estava, ela gostou tanto do projeto que ela falou, não, vem aqui fazer um workshop para os colaboradores aqui nossos. E assim também comecei a fazer nas empresas, já tinha essa ideia, comecei já a fazer. Então as coisas foram se encaixando, as coisas foram... E a questão do ajudar brasileiros e portugueses pelo mundo, e a gente já está presente em mais países, veio muito numa ótica de eu ter seguido esse caminho. E saber quais são as dificuldades, nós aqui seguimos esse caminho. Sabemos quais são as dificuldades, sabemos os desafios e cria-se também essa empatia com as pessoas. Então, a gente acabou também indo para esse caminho, esse público, porque existe esse conhecimento dentro de casa, que não adianta também a gente querer ensinar algo que a gente não implementa nas nossas vidas, que aí o processo ainda é mais difícil, né? Então, tornou um pouco mais fácil por eu já ter seguido esse caminho e saber quais foram as dificuldades e ter superado as dificuldades e ter seguido esse processo e saber que eu posso ajudar mais pessoas também com isso. Bacana. Dá muita vontade de continuar e aprofundar nesse tema, sabe? Porque eu acredito o seguinte, o empreendedor, qualquer empreendedor, ele não deve se mover pelo sonho, né? É importante sonhar que enquanto você está sonhando, você está pensando você está vivo, Claro. né? Mas eu acho que você não deve se mover pelo sonho. Ninguém vai fazer uma empresa e falar assim, olha, eu tinha um sonho de, sei lá, ser artista. É só um sonho, né? Então, eu vou montar uma empresa e tal. Não pode. Você tem que estudar isso, né? E é um ponto que depois, numa outra vez, nós vamos chegar... Fazer um planejamento para isso. Fazer um também, planejamento. e seguir né? esse E você processo. falou, olha, se eu errar, eu vou por esse caminho aqui. Mas esse errar estava pensado, olha, eu posso errar. Se eu errar, já estou pensando nisso, tal. E aí... Como o Marcelo falou, ninguém nasce com manual. Errar é humano. É humano. E, mas tem um planejamento. O importante, com o planejamento feito, é Isso. saber que, ok, teve aqui esse desvio, então bora lá para esse outro caminho que faz mais sentido. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje em dia, pelo menos assim, quando eu nasci não tinha telefone móvel, não tinha internet do jeito que a gente conhece hoje e tal. Quer dizer, estava surgindo, nos Estados Unidos já tinha, mas no Brasil ainda não tinha. Você é de telecom, você sabe, né? Você estudou ARPA, esses negócios todos. Né? Então, o que eu vejo? Que hoje o consumismo ele é mais exacerbado, né? Porque ele tem um apelo muito do marketing, e o marketing digital hoje ele adquiriu características assim impressionantes, né? Tanto o PNL, tanto como também estudo cognitivo, você tem os algoritmos, tem IA que acelera o processo de você convencer as pessoas através da psicologia, psicanálise, esse negócio todo. Então, as pessoas cada vez mais, e você vê isso principalmente num país muito consumista, e que eu não sou contra o consumo, tá? Que é os Estados Unidos, que as pessoas começaram a ficar muito doentes, né? Mas lá eles têm uma cultura de administração financeira muito boa. Eles têm uma cultura do individualismo de uma forma positiva. Ou seja, cada um tem que saber se responsável pelas suas coisas. Desenrascar, como se diz aqui, Isso, e vamos em frente. Exatamente. Né? Senão não tem aquele
a figura do Estado paternalista, toma aqui, não. você beneficia. Não, aquilo É lá para fazer acontecer. O American Dreams, né? Mas o Marcelo falou um ponto importante, Marcelo, que eu queria tocar aqui, que é a questão do consumismo. E o consumismo, a gente falando aqui, voltando à questão das crianças, Educação o financeira. consumismo infantil, o marketing de consumismo infantil hoje é muito forte. E eu costumo dizer para os pais, e é importante colocar aqui a questão dos pais, que eles têm que estar presentes no processo como um todo, que as nossas crianças são educadas financeiramente todos os dias. Isso é um fato. A pergunta é para os pais, como vocês querem participar dessa educação? E quando eu digo que as crianças estão a ser educadas todos os dias, é vendo coleguinha comprando X ou Y, vendo televisão, com o exemplo do vizinho, na escola também, enfim. Toda essa referência da sociedade, ela está absorvendo. E vai tocar em dinheiro em vários momentos. Então, ela está sendo educada financeiramente. O educado é numa ótica pode ser uma ótica deseducada também, né? Então, por isso que a provocação positiva para os pais é como é que vocês querem participar? Vocês querem simplesmente deixar a sociedade educar financeiramente os filhos? Moldar, vamos dizer assim. Moldar. Ou vocês querem participar de forma efetiva dessa educação financeira para os seus filhos? Então, essa é a reflexão que é importante que os pais façam, porque se eles não fizerem nada, as crianças vão ser educadas financeiramente ou deseducadas financeiramente. O reflexo vai ser lá na frente. Eu acho que é muito comportamental e exemplo dos pais também. Igual, por exemplo, o nosso filho, desde pequenininho, que eu sou de TI, né, da área de TI há muitos anos, então sempre ele teve contato com o computador. Eu achava que era uma forma dele aprender rápido, inclusive aprender idioma, e também aprendi a comunicar com pessoas de culturas diferentes em países diferentes, né, através de jogo online. E ali nos jogos, é igual você falou, pode tanto ser positivo como negativo. Depende de como os pais orientam e mostram a realidade do mundo, da vida, para os filhos. Porque um fato é que dentro do jogo você compra, você vende, se tem prejuízo, se tem lucro. Entendeu? Esse negócio de Bitcoin e tal, esse negócio de criptomoeda, já está dentro dos jogos há muitos anos, entendeu? Desde que o meu menino era pequenininho, ele já estava vendo isso lá. Ele chegava para mim, como eu tinha que trabalhar, não estava acompanhando ele 80% do tempo dele, só 20%. Aí a gente trocava ideia ali à noite. E aí ele falava assim, pai, comprei um escudo, comprei não sei o que lá. Mas como que você comprou? Não, eu troquei uma coisa que eu conquistei na batalha que eu venci. Aí eu falei, pô, já tá fazendo negócio, né? E aí, o que eu fiz? Para poder dar educação para ele financeira, a gente dava o dinheiro e fala assim, compra o que você quiser aí, tal, ia no supermercado, coisa de valor mesmo, né? Porque comida é essencial, é o bem necessário. Você morre sem comida e sem água. Então, toma aí, compra o que você vai comprar. Aí comprou bala, estou com fome. Ah, se comprou bala, o problema é seu. Você podia ter comprado uma bolacha, podia ter comprado uma banana, entendeu? Então, o valor daquilo que você compra está diretamente alinhado com o seu sentimento. Então, se você... E no investimento, na bolsa, esses negócios todos, tem os estudos que falam sobre, muitas vezes, igual o próprio Faca falou aquele dia lá, que ele fala... Muitas coisas. É confiança que a pessoa tem para poder fazer um investimento, ou muitas vezes é empolgação porque o mercado diz, agora está subindo, vamos comprar e tal, e o cara compra sem planejar, sem pensar o que ele está fazendo. Isso vale para a criança. E se você começa a dar esse tipo de exemplo no seu dia a dia e faz um planejamento e não deixa aquilo sair daquele alinhamento, daquilo que você planejou, você pode errar. O percentual de erro para baixo ou acerto para cima é mais ou menos dentro daquilo que planejou. Eu acho que é isso mais ou menos que você faz também, né? Isso que você está falando, Marcelo, você tocou aqui em alguns pontos que são muito bacanas. Muitas dúvidas que os pais têm é quando é que eu começo a falar sobre dinheiro com a criança? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos falar já sobre os pais. Eu queria saber uma coisa aqui específica tua, tá? Pergunta. Nós temos um vácuo, né? Nós temos um espaço grande, né, vazio na área de ensino para a área de finanças. Então, para os adultos também, né? Principalmente, vamos falar aqui de Portugal. Fala em Portugal, né? Porque nós estamos aqui, né? Sim. Tem um vácuo muito grande. A gente nota que o jovem não está preparado, não está aprendendo nada disso, porque os pais também não têm essa cultura, então não vão passar em casa como educação, né? Nem a escola vai passar como ensino, né? Então, a gente tem um grande vácuo. Mas é muito importante, como a gente está conversando aqui, né? Claro, o tempo todo importante, né? Para o futuro do jovem, né? Ele já ele vai ser um empreendedor.
ou vai ser um grande funcionário na empresa que ele estiver e que ele vai ter que gerenciar o dinheiro dele, não só para ele, mas também para a família, né? Quando tiver uma família e tudo, né? Então, por que você acha que existe esse buraco? Existe vamos chamar até de falha, tá bom? Essa falha de ensino. Vamos falar aqui de Portugal, e depois você vai me dizer se você tem experiência, tem em outros países, que é a mesma eu coisa. acho que essa falha, e eu considero também uma falha, ela não só vale para a parte da educação financeira, mas também vale para a questão do empreendedorismo que a gente estava falando aqui antes. Eu acho que são as duas componentes que o ensino falha, e não só em Portugal, em vários países, no Brasil, e não só. Tá falando da Europa como um todo. Eu tive recentemente conversando com pessoas governamentais, dentro da área governamental, da Irlanda, da Estônia, e também eles têm os mesmos problemas. A pergunta vem, por quê? Né? Por que existem esses problemas? Né? Aqui entram várias questões, tá? E sem querer entrar em discussão política, como nós falamos aqui no início, esse não é... Não tem jeito. Esse não é o objetivo. Vamos. Mas entrando numa componente assim, ideológica, Tá. eu tenho uma convicção muito grande que não é interessante para os governos, de uma forma geral, educar financeiramente as pessoas. Exatamente. Então, por que não é interessante? Entrando na política. Entrando, mas não entrando. A gente está falando governos de uma forma geral, ideologias de uma forma geral. Sim. E é um fato. Quanto mais nós mantivermos as pessoas burras, mais nós conseguimos manipular essas pessoas. Ignorantes, Então, isso vale para várias áreas. Não é, como eu falei, a educação financeira, o empreendedorismo também, mas vale também para tudo. Né? É difícil você manipular uma pessoa inteligente, com conhecimento e que tem pensamento crítico. Né? Isso aí que você falou, Eduardo, é um fato. Não tem como não entrar na política, entendeu? É um fato. Porque, só para fazer uma analogia com o que o Eduardo falou, Jorge, olha para você ver como que as coisas funcionam. Quem são as empresas, as maiores empresas que se destacam nos países? Vamos dizer Brasil, que lá é onde a gente mais está acompanhando a política e tudo. São as empresas onde os empresários são os amigos dos reis, entendeu? Pode ser o rei do executivo, pode ser o rei do judiciário, pode ser do legislativo. Sim. E eles se favorecem nas licitações e são os que mais crescem. Então, quanto mais eles crescem, mais eles detêm o poder, menos o pequeno cresce, mais eles detêm o controle de tudo. E isso resume em ganhar mais dinheiro para eles e menos para a gente. E quanto mais ignorante na questão financeira, mais endividadas as pessoas ficam. E os bancos têm uma parcela de culpa nisso. Mas Marcelo, veja bem. Que foi o que o Faca falou. O Faca Marcelo, abriu isso eu abertamente digo o seguinte, lá pra gente. tá bom, nós estamos pegando aqui um viés pro lado Ensino. de ensino, mas pro lado governamental, né? De políticas governamentais ligadas com o ensino, né? Com o ensino. Mas a gente sabe que é um produto importante, Claro. né? E nós temos escolas privadas. Desculpa Eu te queria interromper, chegar Jorge. na escola Eu ia privada. chegar aí, eu estava deixando só o Marcelo complementar aqui a resposta, porque eu comecei a minha resposta por essa questão ideológica, mais Sim. governamental, Sim. mas existe um outro fator que é um efeito bola de neve, que é a falta de preparo dos professores. Tá? Porque a partir do momento, que também pode ser, Marcelo, proposital, mas eu acho que vem de um fato histórico, como eu estava falando do efeito bola de neve. Se as pessoas não têm educação financeira, nunca tiveram lá atrás, como é que elas vão conseguir ensinar? Porque elas não têm esse conhecimento e não conseguem transmitir esse conhecimento. A partir daí entra as iniciativas nas escolas privadas. As escolas privadas, elas têm mais flexibilidade na sua grade curricular, têm mais flexibilidade no ensino. E principalmente quando a gente pega escolas internacionais, que tem ainda mais flexibilidade, mais visão global e preparar as crianças para o futuro, e mais aberta, e mais empreendedora, e macroeconomia e tudo isso, aí fica mais fácil, vamos chamar assim, implementar essas iniciativas e ter professores capacitados também para isso. A gente está falando aqui de uma forma geral, né? A gente falou de uma forma geral, governo, professores de uma forma geral, mas existem muitas iniciativas já também, é fato, mas não se consegue abranger as escolas como um todo, e nem as privadas como um todo, nem as internacionais como um todo. E foi também assim que nós colocamos a finança à disposição para ajudar também essas escolas. Ou seja, a gente está aqui crescendo num modelo de franquia, inclusive, para poder ter cada vez mais pessoas e cada vez mais ajuda para os jovens, enfim, para os pais, para os alunos e para os professores também. A gente tem, inclusive, um projeto social
com relação a isso, a gente pode conversar sobre ele, para apoio de escolas também mais carenciadas. Então, é um trabalho que cada um fazendo a sua parte, a gente vai aos poucos melhorando esse processo. Achei bonito, como eu um não todo. sabia dessa ideia. Isso era uma coisa até que depois eu ia te questionar, né? Por que não se fazia um projeto para escolas mais carenciadas como um projeto social? Porque uma das formas de furar esse bloqueio, né? Eu acho isso, é fazendo. Né? Sim. Você falando, você só fala, né? A gente tem que partir para ação. É isso. Então, se a gente partir para ação com um projeto que seja sustentável, vamos falar com empreendedorismo que seja sustentável, né? Eu acho que é uma forma de estar furando esse bloqueio, né? E mostrando a importância disso até para os governos. E eu acho que a gente tem que estar dentro dos governos mesmo, né? Falando, né? Dentro dos partidos e brigando. Quanto mais né, a gente isso, trouxer né? o assunto para cima da mesa, mais ele vai ser discutido. Pode ser mais complexo esse meio político, vamos chamar assim. Mas quanto mais a gente tiver ali colocando em cima da mesa a pauta, colocando essa discussão, mais as coisas vão acontecendo no tempo delas. A questão das escolas mais carenciadas, eu vou estar agora em julho, é um projeto que a gente se juntou, vamos chamar assim. Eu vou estar agora em julho lá em Bissau, lá em Guiné-Bissau, mesmo na capital, em Bissau e em outras cidades, para colocar a parte da educação financeira em algumas escolas lá. Óbvio que adaptando o conteúdo à realidade que existe no país, né? Mas é uma iniciativa que é super interessante. Acabou aquilo que a gente estava falando antes de as coisas vão acontecendo e vão para o caminho. A gente tem outros projetos sociais e isso acabou aparecendo aqui num evento, numa conexão que eu tive com a fundadora dessa iniciativa que já existe para português, matemática, inglês e outras matérias, vamos dizer assim. E não havia sobre literacia financeira e agora a gente está incluindo para poder estar lá. E eu vou estar presencialmente lá para ser o embaixador, vamos chamar assim, da literacia financeira nesse projeto em Guiné-Bissau. E eu tive agora há pouco tempo também com a Missão Brasil na CPLP, com o embaixador. Já conheci o embaixador de Guiné-Bissau para poder trazer eles para essa frente, conscientizar também, eles já tiveram essa consciência. Preparar a estrutura, né? Para poder apoiar. Porque isso. Por mais que exista governos e políticos, enfim, sem querer entrar de novo por aí, mas que talvez não querem estimular, existem outros que sim querem. Isso. E a gente tem que identificar essas pessoas para ganhar mais força nisso tudo. Exato. E a gente está conseguindo fazer isso. O embaixador é uma pessoa super aberta, abraçou o projeto e fala, não... E foi muita coincidência, muito engraçado, porque exatamente na semana que a gente vai estar lá, vai acontecer uma missão do Brasil e CPLP em Bissau. E eles vão estar lá. O presidente vai estar lá, o presidente Marcelo, o presidente Lula e os presidentes dos países da CPLP. E a gente está tentando encaixar na agenda deles o projeto para dar mais força. Isso é uma iniciativa. Então, quanto mais iniciativas acontecerem nesse processo, mais a consciência vai colocando... sendo colocada na cabeça das pessoas e vai ganhando mais força. É um caminho, é um processo. E Eduardo, qual você acha que é o impacto a médio prazo e a longo prazo na vida dos jovens, né? Quando você implementou um projeto desse dentro de uma escola? Quando eles estão sendo realmente orientados, ensinados, né? E outra coisa, aproveitando essa pergunta, esse ensino que você dá na escola para ele, influencia dentro de casa, na família, nos pais, ou não? É uma coisa que fica só para o jovem? Não, isso é uma via de mão dupla. E a gente, como eu estava falando aqui, das crianças estão sendo educadas todos os dias, a gente tem a componente pais, tem a componente sociedade, tem a componente escola, né? A questão do curto, médio e longo prazo, que o Jorge colocou aqui, é super interessante, porque na cabeça da criança, o curto, médio e longo prazo tem outra dimensão, né? Para a criança, o longo prazo, 12 meses já é longuíssimo prazo. Sim. Né? Sim. Mas a partir do momento que a gente vai criando essa consciência na criança realmente do curto, médio e longo prazo, e aí a gente está falando curto ali até 3 meses, médio 3 a 6 meses, longo 6 a 12 meses na cabeça de uma criança, a gente já vai preparando isso para aquilo que vai ser o futuro dela. Né? Hoje, para nós aqui, o 12 meses é curto prazo. Né? A gente está falando longo prazo, 5, 10, 15 anos. A gente está pensando na nossa reforma na aposentadoria daqui a 20, 30, 40 anos. Isso é longo prazo. Para uma criança, não. 12 meses já é longuíssimo prazo. Então, já estou velho. Mas a questão do tempo é relativa, mas não importa nesse momento. Importa ela criar essa consciência do como é que ela tem que se preparar para o curto prazo dela, para o médio e para o longo. E a gente tem algumas metodologias para implementar isso.
Inclusive, a metodologia dos cofrinhos, né? Que aqui em Portugal diz os mealheiros. A gente chama, às vezes, dos potes mágicos. E a gente divide exatamente isso entre o curto, médio e longo prazo. E uma quarta vertente que eu já vou dizer. Mas, basicamente, o curto prazo é a questão dos gastos do dia a dia, é aquilo que a criança tem ali, dos gastos no dia a dia dela. O médio prazo, a gente coloca no pote dos sonhos. Ou seja, aquilo que a criança quer comprar uma trotinete, quer comprar um PlayStation, que é uma coisa que ela vai juntando o dinheiro dela para conquistar esse objetivo. E a gente coloca o outro potinho realmente dos investimentos, que a gente já vai criando essa consciência de poupança e investimento, para ela já ir criando essa consciência do longo prazo dele. Para atingir os objetivos ali dos 12 meses dele, um pouco mais para frente. E a gente vai construindo esse processo. A gente tem as divisões dentro da metodologia que a gente ensina. E a quarta, que eu estava comentando antes, é a componente da doação. E por que a componente da doação ela entra aqui? Porque a gente já cria uma consciência na criança de apoio da sociedade como um todo, de apoio do próximo. E isso é muito importante para a construção da sociedade como um todo. É óbvio que cada um tem que saber o seu plano, o seu planejamento individual, família, mas também tem que pensar na sociedade como um todo. Por isso que também os projetos sociais que nós implementamos na Finança, a gente também quer passar um pouco isso para as crianças no sentido de consciência social. Óbvio que o importante é ela construir o caminho dela, sim, mas por que não também, junto com esse processo, ajudar a sociedade como um todo? A gente tem aqui, a gente tem que incentivar isso também nas crianças, né? Porque quando elas chegarem à fase adulta, aquilo é muito mais natural. Hoje, olhando aqui nas nossas vidas, quando a gente quer ajudar alguém, às vezes, quem não tem essa consciência, essa cultura de longo prazo, eu quero ajudar alguém aqui, será que, como é que é ser? Será que ele vai fazer com a ajuda que eu der ou não e tal? Óbvio que a gente não está falando aqui de sair na rua dando dinheiro para todo mundo. Claro que não é isso. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas por aí que usam essa doação da forma errada. Mas é criar essa consciência, a gente tem instituições também para ajudar e a gente está implementando cada vez mais isso nas nossas crianças e também nos projetos que a gente tem. Tá. Mas você acha que isso vai gerar uma modificação nesse jovem? Não tenho dúvida nenhuma. Quando ele for assim um empreendedor, ele vai lembrar disso daí, isso vai estar dentro do... Mas também tem um negócio que nem todo mundo vai virar empreendedor, a maioria vira funcionário, mas a consciência verdade. Que ela tem financeira para administração financeira do lar já é uma coisa que vai trazer uma estabilidade, tranquilidade para a família. Não, eu vejo o seguinte... Mas o Marcelo, sabe qual é hoje o funcionário, o colaborador mais efetivo? É o empreendedor interno. Isso, exatamente. Eu ia dizer isso, que na minha visão, o funcionário é empreendedor. É isso, ele tem que ter a visão do empreendedorismo interno na empresa, porque ele tem que se sentir dono do negócio. Exatamente. Os melhores colaboradores que existem nas empresas, eu também tento buscar isso aqui na nossa empresa, que não adianta a pessoa achar que é só um colaborador que vai fazer o teu dia a dia, deu 18 horas, fecha o computador e vambora. Assim, tem uma frase... O colaborador que se sente dono do negócio faz o negócio crescer ainda mais rápido. Esse está com um pé dentro da empresa e outra fora já, né? É isso, é fácil. Para ele sair é fácil. A gente não quer isso, a gente quer que ele construa Agora, aquele que tem essa visão empreendedora, ele está firme ali, né? E só tende a crescer, né? Tem uma do Olavo, uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala assim, ele chegou numa loja, né, e perguntou para a menina no balcão, né? Perguntou lá alguma coisa. Ela falou assim, senhor, não sei te responder, eu só trabalho aqui. É isso. Aquele colaborador padrão básico. Tipo assim, minha função é trabalhar no caixa, eu só faço isso. Marcelo, você falou, a maioria. A maioria das pessoas faz isso. É essa mentalidade. Agora, quando a gente estimula o empreendedorismo infantil, e voltando ao tema do empreendedorismo infantil, a gente quer construir, sim, futuros empreendedores, mas também quer construir... Mesmo que depois ela vá trabalhar para uma empresa, a gente quer construir um empreendedor interno, que é aquela pessoa que vai se sentir dona do negócio, vai fazer o negócio crescer. O negócio não é dela, ok, mas que vai se sentir dona e fazer crescer. A empresa crescendo, ela cresce com a empresa, né? A pessoa tem que ter uma visão de crescimento também. E não só a pessoa que está trabalhando para a empresa, mas o dono da empresa, ou o CEO da empresa, ou aquele que está na gestão da empresa. Né? Aí entra uma coisa que eu queria falar muito aqui, saber de você como que vocês... fazem essa gestão para poder ensinar planejamento financeiro, porque uma coisa é a pessoa entrar para trabalhar como funcionário, é um empreendedor interno, entre aspas, a maioria não quer ser, mas aquela visão holística da empresa, entendeu? A pessoa entender que todas as áreas elas compõem uma só.
Porque senão é aquela natureza humana de desprezar quem não está trabalhando do jeito que ela trabalha. E aí gera uma rivalidade, gera também a diminuição de potencial de criação de riqueza individual ou até coletiva, que é um bem maior que todo mundo buscando, sabendo fazer o equilíbrio, melhora para a empresa individualmente e para o país e tudo mais. Mas, Marcelo, na minha empresa, eu tenho empresa no Brasil, tá? Minha empresa que trabalha na área de meio ambiente, então a gente faz projetos com a Universidade de São Paulo, com a Universidade do Rio de Janeiro, para a área ambiental. E para os meus funcionários daqui de Portugal, todo dia tem uma call, eu começo sempre a conversar com eles sobre isso. Você é um empreendedor interno. Você tá, e eu quero criar, tanto que quando eu contrato uma pessoa, eu não contrato pelo currículo técnico, não. Eu contrato pela pessoa. Eu falei, é mais fácil muito prazer. melhorar o técnico do que melhorar o muito mais comportamento. fácil, muito mais fácil. Ele próprio vai se melhorar se ele tiver esse... ele vai buscar o conhecimento, o autoconhecimento, e vai se desenvolver. Mas você vê isso Eu já na sua empresa, aperto a né? mão dele e falo assim, vem cá, porque qual é o seu Instagram? Quem são seus Deixa eu lá amigos? ver. Papai, deixa eu ver quem é você, Sim, né? sim. E aí, em cima disso, quem Mas o faz. Marcelo comentou uma coisa que eu só queria fazer um parênteses aqui também, que é a necessidade que as empresas têm de mostrar para o colaborador, de uma forma geral, como é que ele impacta no todo. Isso, né? porque você fazendo esse planejamento financeiro, que na minha opinião, eu sou formado em administração de empresa, fiz especialização em comércio exterior, tenho um monte de certificação na área técnica de TI, né? Fiz vários de produtos de empresas, tipo Microsoft, Novell, Citrix, VMware, então esse negócio todo, né? Que você conhece porque é da mesma área. Telecomunicação e TI é a mesma coisa. É uma parte do TI. É tudo igual, mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu só consegui ver o todo na hora que eu fiz a administração e todo mundo falava comigo, você não vai fazer sistema de informação? Eu até comecei e depois parei. Questão de mudança. Eu saí de Belo Horizonte e fui para Curitiba. Mas quando um gerente meu falou assim, você tem tino para poder ser gestor, cara. Por que você não faz administração? E eu naquela resistência do lado de dentro. Não quero, não deixa quero. quieto aqui no meu canto. Por causa de tempo, correria do trabalho, nossa área demanda, né? Quando dá pau, aí a gente tem que parar tudo para dar suporte. Não sei se era da área técnica ou de gestão. Eu era mais na área comercial. Comercial, eu era da área técnica, então parou tudo, quem tá lá tomando porrada é a gente, né? Sim. E aí eu falava assim, não, minha área... Quem toma porrada do cliente é o comercial. É, o comercial. Aí a gente aprende isso. Exato. Aí o que aconteceu? Meu gerente falou, cara, você tem tino para gestão, por que você não vai fazer administração de empresa? Eu, não. Aí por causa do tempo, muita correria, muito trabalho, eu falei, vou fazer administração que me consome menos tempo. Porque você vai fazer sistema de informação, você tem integral, derivada e tal, aí você tem que passar estudando matemática pra caramba e tal. E eu falei, não tem tempo. Administração é mais light, né? Quando eu comecei a fazer, que eu vi administração financeira, economia, macroeconomia, que eu vi marketing, que eu vi administração da empresa como um todo, gestão de pessoas, eu falei, cara, é isso que eu queria. Porque aí eu tive a visão holística que eu nunca tive. E aí a minha pergunta é relacionada a isso. No molde, no modelo que vocês têm da sua empresa, como que vocês veem a aplicação da administração financeira, o ensino financeiro ou a educação financeira para os pais, né? Que aí é educar os pais para saber educar os filhos financeiramente falando. Como que vocês atuam nesse sentido? Deixa eu só fazer um parênteses antes, que é só para pegar o gancho que a gente estava falando. A gente começou a fazer os conteúdos, a dar a formação nas empresas, para os colaboradores, na ótica financeira, da educação financeira, como a gente está falando como um todo, né? Como é que é o planejamento, a parte comportamental, como é que a pessoa faz o seu orçamento, o pagamento de dívidas, fundo de emergência, começa a investir, aquela coisa toda. Tal. E as empresas, e aí é aquele caminho que a gente vai seguindo, as empresas mostraram uma necessidade que foi, eu preciso mostrar para o meu colaborador o valor que ele tem dentro da empresa. E o custo que ele tem dentro da empresa e como é que ele consegue colocar esse valor para se pagar não só e gerar valor a mais para a empresa. E a gente criou um conteúdo exatamente mostrando isso, ou seja, mostrando para o colaborador da empresa qual é o custo dele dentro da empresa como um todo, né? Quanto é que ele custa, até porque, para quem não é empreendedor e não sabe, o empreendedor tem o salário dele, óbvio, mas a empresa tem muitos outros custos por trás. Então, a gente mostra isso de uma forma geral, mostra como é que ele se encaixa na engrenagem como um todo, e aí, óbvio, que depende da área que ele está, a gente mostra essa engrenagem como um todo, e para além disso, que é o objetivo principal, é como é que ele consegue gerar valor para se pagar, que seria o mínimo,
né? Mas também acrescentar esse valor e trazer receita para a empresa. E é isso que a gente implementa também dentro de casa. Ou seja, é mostrar como é que cada um... Eu tenho hoje sócios, hoje aqui na Luxemburgo, Suíça, Brasil, China e Londres. É onde está presente fisicamente. Eu estou agora montando uma sociedade nos Estados Unidos que vai ser não com uma pessoa só, mas com um pequeno grupo. E a partir daí a gente desenvolve a questão da franquia por baixo deles. Uns países estão mais à frente, outros mais atrás. Portugal é onde a coisa está mais avançada e a gente quer replicar o modelo nos outros países. Então, esse conteúdo é o que a gente mostra também. Primeiro, os sócios, eu trago principalmente os sócios, porque aí sim é parte do negócio. Toma lá parte do negócio dentro daquele país, né? E trazer pessoas que se sentem parte do negócio é a missão deles, que é depois trazer os franqueados, né, para poder, sim, ter o propósito de ajudar as pessoas, que é o ponto fundamental aqui no propósito da finança como um todo, mas também que eles são donos do próprio negócio, porque o resultado que eles vão ganhar, que eles vão ter financeiramente falando, é diretamente proporcional àquilo que eles vão entregar. E a gente vai mostrando isso na prática. Mas essa questão do conteúdo, e voltando ao parênteses que eu estava fazendo, é muito interessante, porque muitas empresas mostraram isso e tem muita dificuldade nisso. É uma necessidade hoje das empresas mostrar para aquele colaborador que não é o empreendedor interno que a gente estava falando antes, qual é o peso dele na empresa como um todo. Né? E a pessoa fica naquela visão mais míope e não vê como é que é o impacto dela no todo, não vê qual é o custo dela como um todo, quer fazer aquela de 9 a 18 e depois reclama. Ah, pô, meu chefe não me dá aumento. Ah, eu não consigo crescer. Tem um paradigma que tem que quebrar. Mas a culpa ela tem que colocar também a sua responsabilidade. Tem um paradigma que tem que quebrar, que é o que tem sido feito em vários países por causa de regimes. Aí a gente volta de novo à questão política, né? Que coloca que como se o capitalismo fosse aquele mal necessário, mas que é tipo os Estados Unidos é o capitalismo opressor, entendeu? Que as pessoas não podem, que eles são muito consumistas, que isso e aquilo, tem que pensar mais no ser humano. Mas no final do dia, se você não tiver o seu dinheiro dentro de casa, para você comprar comida, pagar o aluguel, pagar as contas de luz, água e tal, quem vai pagar suas contas, entendeu? Ninguém vai pagar. Aí, quando você ganha bem, eu estou dizendo não você especificamente, mas as pessoas de forma geral, a primeira coisa que essa cultura ela disseminou em vários países, inclusive Brasil, tem muita gente que pensa assim também, aqui em Portugal também, que a pessoa fala assim, não, mas os Estados Unidos, os americanos são muito capitalistas e que não sei o que, não pensa em ninguém. Mas quando a pessoa pensa em algum produto de marca, ela pensa no iPhone, pensa num Tesla, pensa num foguete dando ré, entendeu? Então, aí eu te pergunto... Não, isso vem daquelas crenças que as pessoas têm, vem falar que o dinheiro é mal, a pessoa que tem muito dinheiro é porque roubou, é corrupto e tal. De novo, também vem de exemplos tem alguns, mas não é todo que acontecem. mundo. E quando a gente fala de grandes empresários, como você citou aqui alguns exemplos, as pessoas acham que está se aproveitando das pessoas para enriquecer. É óbvia a visão que as pessoas têm, né? Ou seja, é aquela pessoa que está enriquecendo com a sua empresa, gerando emprego, gerando negócio, trabalhando. O empresário sofre mais do que o empregado. Virou bilionário? É. Virou, mas mérito daquilo que ele foi construindo, né? Aquilo que ele foi desenvolvendo ao longo da vida dele, empregando pessoas, pagando seus impostos. Tudo bem que alguns mais, outros menos, né? E a gente vem naquelas alianças que a gente está falando antes, que você falou antes, que o Marcelo comentou dos grandes empresários que são os amigos dos reis, né? E alguns pagando mais impostos, outros menos impostos, enfim. Isso é outra conversa. Agora, eles estão lá gerando emprego, estão lá ajudando a sociedade, o desenvolvimento da economia como um todo, e as pessoas só colocam, porque ele agora... A gente não precisa de milionários, bilionários no mundo, vamos distribuir a renda para todo mundo e é assim que vai funcionar. Como se todo mundo fosse igual, entendeu? Não somos diferentes. Então, assim, e aí a gente pode entrar aqui em várias conversas nesse caminho, porque quando um país, por exemplo, entra nessa conversa, tipo, vamos taxar aqui os super ricos e não sei o quê, o que isso representa na economia? Fuga. E o que vai acontecer depois da fuga dessas empresas saírem de lá, o impacto é muito maior. Pobreza. Aí vem a consequência, pronto, para a sociedade como um todo. N consequências. Exatamente. N consequências. Outra coisa, para a gente ir fechando aqui, né, o nosso podcast, queria te perguntar como que os colégios que estão assistindo a gente, que se interessam, que gostaram da nossa conversa, né, podem acessar vocês. E eu não queria que você falasse do valor, não, tá? Mas eu tive uma dúvida aqui se o custo é elevado
para essas escolas? A gente tem, respondendo a sua primeira pergunta, a gente tem a nossa página nas redes sociais, a Finância. Vai estar aí depois pro pessoal que quiser seguir. Eles podem entrar em contato por ali, né? A gente está nas redes, principalmente no Instagram. Não era muito de Instagram e agora passei a ser. Isso foi uma falha que eu corrigi nesse caminho também. E então a gente está lá muito presente hoje. Tem a pessoa que cuida também das nossas redes. Podem entrar em contato por ali. Tem o próprio site também que eles podem fazer contato. Tem um canal no próprio Instagram, tem o WhatsApp, que é o nosso back-office também para a pessoa entrar em contato. E o que eu gosto de falar para as escolas, principalmente, é que, antes de tudo, vamos lá conversar, marcar uma reunião, entender qual é a necessidade, entender qual é o teu público. Nós mostramos aquilo que nós temos para adaptar a realidade daquela escola e implementar um programa à medida, né? Que a gente chama de sempre um programa à medida. E com relação a custo, a gente, na verdade, sem entrar aqui em valores, mas a gente tem 2 modelos de negócio que são adaptados à realidade da escola. A gente tem um modelo de negócio onde a escola, sim, paga e patrocina aquilo, vamos chamar assim, para os pais e para os alunos. Mas a gente também tem um modelo de negócio de revenue share. Basicamente, são os pais, a gente define uma quantidade mínima. Os pais que pagam um valor muito mais reduzido individualmente, pagam para a escola e depois a escola, inclusive a escola pode ganhar dinheiro, porque ela também tira ali uma margem, eventualmente, se ela quiser. Aí é a questão da negociação e do acordo que a gente vai ter com a escola. E depois repassa para a Finância o valor. Então, é algo que a escola não precisa ter budget específico para implementar a educação financeira se quiser colocar nesse modelo de revenue share. Então, a gente também tem esse tipo de modelo. Inclusive, um terceiro modelo que a gente testou agora, a gente está agora com uma turma para crianças, pais e filhos. Os pais também estão envolvidos no processo. A gente está com uma turma agora em curso, que não tem nada a ver com nenhuma escola, é uma ação nossa. E quem está pagando o curso são as crianças, com o empreendedorismo infantil. A gente não definiu o valor, só para que as pessoas entendam o conceito. A gente não definiu um valor para esse curso. A gente definiu, tem a metodologia, a criança vai implementar atividades que a gente deu lá vários exemplos, enfim, do empreendedorismo infantil. E dentro daquela divisão dos cofrinhos, dos potinhos que a gente falou, a parte que ficar no investimento, que isso vai representar 20% dentro do todo, normalmente com os 4, com 3 cofrinhos a gente coloca 50, 30, 20. Com os 4, a gente tira aqui dessa parte, então fica 50, 25, 20 e 5% na parte da doação, quando entra o cofrinho da doação. Mas essa parte dos 20%, o que ela tiver ali, é a criança que vai pagar com o dinheiro que ela ganhou. E ela vai começar a dar valor para aquilo que ela está conseguindo construir na vida dela. Não importa para mim se são 5, 10, 20, 50, 100 euros. Vai depender daquilo que ela construiu. E a gente, inclusive, o nosso objetivo é mostrar que é importante, sim, investir em conhecimento. E a gente cria essa ideia na criança da parte do investimento que ela separou. Uma coisa vai ser aqui, o que ela vai gastar, outra coisa dos sonhos, a parte da doação. Mas durante o curso, e essa turma tem uma duração de 1 mês, o que ela conseguiu ganhar de dinheiro com o empreendedorismo infantil e colocou nos 20% aqui do cofrinho, é aquele dinheiro que a gente vai ter mostrando para ela o porquê. Porque ela tem que investir em conhecimento. Sim. E isso vai ficar para o resto da vida. O que ela conseguiu construir... E aí é um erro muito grande que os pais fazem nesse processo. A criança quer comprar, sei lá, um skate, por exemplo. E começa a construir, sabe quanto é? Começa a construir esse processo. Aí o pai chega depois perto do Natal, alguma coisa assim, faltam 20 euros. O pai vai lá e... Os pais colocam lá o dinheiro. Claro que os pais querem ajudar. Toma 40 e gasta 20 no McDonald's. Os pais querem ajudar, mas assim, eles não têm a noção o quanto eles estão desconstruindo aquela autonomia da criança de depois falar, cara, fui eu que conquistei, eu que construí aquilo. Óbvio, os pais querem ajudar e estão ali achando que estão ajudando. E a criança vai lá comprar antecipadamente, mas tira aquela autonomia da criança que foi ela que construiu, foi ela que conquistou. E isso, para ela, não tem preço. O valor que ela conquista da conquista daquilo que ela conseguiu comprar, vai ficar pro resto da vida dela, vai lembrar lá na frente, aquela boneca, aquela prancha, aquele trotinete, aquela PlayStation, não sei o quê. Fui eu que comprei, fui eu que conquistei. Você pode conversar com várias pessoas, por exemplo, crianças, meninas, que agora são mulheres, que falam, eu lembro daquela Barbie que eu comprei quando eu tinha 10 anos, e fui eu que comprei com o meu dinheirinho, não sei o quê. Um jovem desse, eu acho que quando ele for participar de um podcast, que for perguntar alguma coisa, ele vai dizer, olha,
eu comecei a empreender quando eu tinha 13 anos, que eu fiz isso. Vai fazer E falam parte da isso, vida. e falam isso. olha Exato, só. exato. E Olha só. a gente coloca aqui vários tipos de atividade. A gente só que o importante para quem está ouvindo a gente, só para diferenciar aqui a questão do empreendedorismo infantil, para quem já quiser começar a implementar aí na sua casa. Não pode associar o empreendedorismo infantil a atividades básicas da casa. Isso é um erro muito comum. O que eu quero dizer com isso? A criança tem que arrumar seu quarto, tem que ajudar na casa, tirar a mesa, deixar as coisas. Os pais às vezes querem pagar para ela fazer isso. Não façam isso. Não façam isso porque depois vai chegar um momento, e não vai demorar muito, e ela vai falar assim, pai, não precisa desse dinheiro hoje não, então não vou arrumar meu quarto. E ela vai falar isso. Então, as atividades do empreendedorismo infantil, elas têm que ser atividades mais criativas ou extra. Tipo, a criança que vai vender um docinho pro vizinho, a criança que vai vender um suco ali também na escola, no vizinho, no prédio. Então, a criança que vai no vizinho que tem cachorro, por exemplo. Olha, deixa eu lá passear com o teu cachorro, com o cão, né, na rua e tal, e ganha lá seus 2, 5 euros. Ou então a criança que vai lavar o carro, por exemplo, e ajudar a lavar o carro, né? No caso do pai. Então, são atividades que fogem daquilo que é a obrigação, vamos chamar assim, da criança no seu dia a dia. Social ali dentro de casa. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Os pais têm que saber diferenciar isso, porque senão vão começar a querer colocar aquilo como... deixa eu pagar... Por exemplo, um outro erro que acontece muito. A criança tirou nota boa na escola. Toma lá aqui um brinquedinho, uma recompensa. Usar o empreendedor infantil como... Ou a própria mesada, né? Falando de uma forma geral, a mesada, ou enfim, como recompensa ou punição para uma criança, é um erro muito grande que os pais cometem. E aquilo a criança acaba associando o dinheiro com essa questão de recompensa, ou até a punição da ausência do dinheiro, e isso ela carrega para o resto da vida dela. Essa relação com o dinheiro vai ser ruim, vai ser negativa. Então, pronto, aqui estou dando exemplos só para as pessoas também terem um pouco mais de visão e começarem já a implementar também dentro de casa assim, algumas metodologias, algumas técnicas para poder desenvolver as crianças e não falharem no momento em que elas estão dando esse conhecimento para os filhos. Bom, Eduardo, eu ia pedir para você deixar, então, uma mensagem para os pais que estão ouvindo aqui a gente, né? E o que você diria para eles que você acha que incentivá-los, mostrar realmente um caminho que eles têm que correr atrás disso tudo que a gente conversou, pensando no filho dele? A mensagem final para os pais e acho que até curioso aqui, vou falar, vejam as crianças como esponjas. Por quê? Porque elas estão absorvendo todos os dias. Absorvendo tudo aquilo que os pais fazem no dia a dia, e não adianta você querer implementar uma educação financeira na sua criança ou qualquer outra educação se você faz o contrário. Então, seja um exemplo para os filhos de vocês, para as crianças de vocês, porque é a partir daí que elas vão observar e vão querer implementar e replicar aquilo que os pais fazem. Pais que querem implementar essa educação financeira, mas deixam dinheiro espalhado em cima da mesa, deixam aquelas moedinhas espalhadas e não tem essa gestão, ou então vão ali no cofrinho da criança, chegou a pizza, não tem dinheiro, pega do cofrinho da criança para pagar a pizza que chegou. Tudo isso, a criança vai absorvendo. A criança é uma esponja, é isso que eu tô... Essa mensagem que eu acho que é só para fazer esse paralelo, elas estão absorvendo todos os dias. Então, a gente tem os 3 Cs que a gente chama de educação financeira infantil, que é o compromisso, coerência e consistência. Então, tenham isso em mente também para poder garantir que essa educação efetivamente vai funcionar e vai trazer realmente o resultado de longo prazo que a gente quer. Marcelo? Bom, eu queria agradecer o Jorge pelo convite, o bate-papo aqui com o Eduardo, muito bom. Pena que é pouco tempo, né? E eu tenho que me conter aqui para não interromper toda hora, né? Seguir, né? Senão a gente... Então, agradecer. Não, mas o Jorge já prometeu o segundo episódio aqui. Vamos ter. E a gente tendo oportunidade também, a gente fazer mais um workshop, né, da área financeira e quem sabe também contribuir lá com a gente, né? Isso. Claro, e tem até a aula online, se quiser, a gente tem a plataforma agora.
do próprio Veritas, né, onde a gente pode hospedar aula online. Você pegou, né? Agora, a gente fala, mas nós estamos montando aqui um projeto justamente de criar os cursos online, né? A gente gravar no estúdio e tudo, né? E ter uma parceria e tal. Isso. E eu ia falar para ele que nós já temos, olha, plataforma nós já temos, né? É da casa mesmo aqui, né? Eu acho que, Da eu acho que gente, tá são muito legal. iniciativas que a gente vai criando, ou seja, a gente também... E a ideia era conhecer, vocês se conhecerem também, né? É Foi isso. esse A o gente também objetivo tem principal. a gente está em fase também final de construção de uma plataforma própria nossa, Tem própria? mas as coisas não são concorrentes, muito pelo contrário. Eu não vejo dessa forma, eu vejo da forma complementar e conseguir ajudar mais pessoas. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Porque, assim, a maioria das pessoas, elas vão para aquilo que já existe, né? Que é, por exemplo, eu quero curso online, vou para a Hotmart, vou para essa, vou para aquela outra. O que a gente fez é realmente a nossa, entendeu? A estrutura toda nossa. É isso. O que a gente está fazendo é nossa também. Okay, não tem a ver com Hotmart, nem nada disso. Nada contra quem faz. Muito pelo contrário, é uma plataforma que também... Muito boa também. Dissemina conhecimento aí no mundo todo. Mas a gente também está construindo porque a gente quer implementar várias outras funcionalidades, simuladores, calculadoras. A gente vai ter parceiros nossos lá dentro também. Então, mas como eu falei, aqui não há concorrência de conhecimento. Quanto mais a gente se juntar e se unir com o mesmo propósito de ajudar pessoas, sejam crianças, sejam adultos, mais a gente vai conseguir ter o resultado na sociedade que a gente quer. Essa é a visão empreendedora. E o mercado está carente. O empreendedor interno e tudo. Então, quanto mais gente tiver, mais vai mostrar para quem não está entrando dentro dessa consciência ainda que realmente eles não têm a consciência e eles precisam de procurar algum recurso para poder aprimorar. No caso, especificamente, vocês trabalham com educação financeira. A gente, o Veritas, né, ela trabalha em todos os segmentos do ensino e da educação. Então, por exemplo, trabalhando com a Maria Helena, lá da Associação da Família Conservadora lá no Norte, tem outras pessoas que trabalham também apoiando a gente, o próprio Miguel, que esteve aqui gravando com você, que tem um instituto também que preocupa muito com essa questão dos valores morais e éticos. Como é que é o nome do Instituto do Miguel? Trezeno, Instituto Trezeno. Então, é um português muito inteligente, uma pessoa assim que contribui muito. E com essas pequenas conexões, a gente vai mostrando que realmente a sociedade, de certa forma, ela se perdeu em algum momento, ou por displicência, ou intencionalmente, os regimes políticos aí, eles como eu chamo, a elite política e econômica, ela quer desvirtuar o nosso conhecimento, né? Que quanto mais conhecimento a gente tem, menos manipulável a gente fica. Mas é a ideia nossa, entendeu? Então, assim, na nossa plataforma tem de tudo. É isso. Ok, pessoal. Muito obrigado aí até por vocês terem participado aqui com a gente. Aqui o Estúdio Connection Pro está aqui à disposição de você que quer fazer o seu conteúdo de mídia. Estamos aqui para te ajudar, sempre com uma equipe multidisciplinar aqui, né? Pronto para te apoiar no teu projeto. E eu queria agradecer muito, Marcelo, muito Eduardo, por ter estado aqui. Agradeço também, obrigado pelo convite. Vamos manter o financeiro na nossa conversa. É isso, é importante. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, obrigado.